Bom dia, gente. Meu nome é Carla Valéria, eu sou pesquisadora, escritora, poetisa. Estou aqui em Petrópolis, cidade serrana, fluminense, construída por Dom Pedro II, primeira cidade planejada pelo militar Júlio Queller, que está aqui sepultado. É uma cidade que começou com colonização alemã e nasceu a partir da fazenda do Córrego Seco, onde Dom João aqui vinha. Dom Pedro também vinha com a mulher e os filhos, e depois comprou uma fazenda a pedido da sua segunda mulher, a Imperatriz Amélia de Leuchtenberg. E assim, a partir dessa fazenda, nasceu Petrópolis, construída, planejada por Dom Pedro II. Estou com alegria na casa do pai da aviação, Santos Dumont. Ele que era mineiro, nasceu numa fazenda, numa cidade que hoje leva o seu nome, em 1837 e faleceu em 1932. Infelizmente tirou a própria vida quando viu o seu invento ser usado na Revolução, ser usado na guerra, né? E na realidade aqui está essa casa chamada Encantada, que ele construiu, aqui ele vivia. É uma casa que na verdade só não tem cozinha, porque ele pedia um hotel aqui próximo, inaugurando os deliveries, as refeições que ele aqui fazia. E eu vou mostrar para vocês agora a casa. Estou assim emocionada de estar aqui. Então aqui está, é a casa Encantada, onde a casa foi projetada pelo próprio pai da aviação. Ele que começou com balões dirigíveis, ganhou notoriedade, até chegar ao 14 bis. Está vendo ali em 2023, 150 anos do 14 bis. Aqui são as muitas medalhas com decorações que o nosso brasileiro honradíssimo, na verdade, recebeu ao longo da vida. Aqui, olha, ele foi, na verdade, tema de selos. Olha aqui também, na época da República dos Estados Unidos do Brasil, o início da República, estão vendo aqui, gente? Ele foi também tema, na verdade, de cédulas. Aqui cartões postais, tudo, na verdade, com o nosso pai da aviação. Ele era filho de francês, que era agricultor do café. O pai dele era francês, seu avô também. Ele tem ascendência francesa, viu, gente? Esse Dumont é francês. Olha ele aqui caminhando. Ele também está aqui, mas ficou notório com o chapéu. Olha aqueles carros, gente, antigos do Segundo Império, estão vendo? Aqui as porcelanas com ele. Aqui Ícaro, aquele símbolo na cultura grega do menino que subiu aos céus com penas querendo voar, mas a cera derreteu e ele caiu e faleceu. Está vendo Ícaro, da mitologia grega. Olha que coisa linda. Aqui nós estamos vendo a maquete da casa onde estamos, a Encantada. Aqui a escada. Para poder subir, ele construiu onde tem que começar com o pé direito. Olha que casa bonita, toda planejada por ele, viu, gente? Além de inventar o avião, Santos Dumont inventou balões dirigíveis. Antes do 14 bis, ele lançou balões dirigíveis. E o 14 bis foi o primeiro avião que voou. Olha aqui a maquete. Olhe de novo aqui a maquete da Casa Encantada, onde nós estamos. Livros aqui dele. E aqui também, livros sobre Santos Dumont. Aqui também, né, uma marca de cigarro. Cigarro americano, né? Doação da sobrinha dele. Estão vendo? Um colarinho aqui também, que pertencia a ele. Os homens usavam naquela época colarinhos, não é? As muitas fotografias. Olha ele aqui, gente. Sem, na verdade, o chapéu que o deixou tão famoso. Olha ele aqui desenhando, né? Todo o trabalho dele do 14 bis, como dos balões dirigíveis, ele criou e ele projetou. E o 14 bis ele lançou na França, não é? País dos seus ancestrais. Olha que lindo, gente. Olha ele aqui de novo. Olha o 14 bis lá em cima. O 14 bis subiu ao ar
dos céus de Paris em 1906. E essa luminária maravilhosa, em formato de um balão, que foi presente dele, da princesa Isabel. O império que tanto dava notoriedade à cultura, ao saber, o que hoje nós estamos precisando na República. Mas, na verdade, a verdadeira cultura, a cultura que realmente ensina, educa. Olha aqui as muitas cartas que ele, na verdade, enviou para pessoas, aqui do Afrânio Peixoto, foi da época do Império. Afrânio Peixoto era médico. Aqui, ó, as muitas cartas que ele recebeu, que ele enviou. Olha a assinatura dele, gente. Aqui a assinatura do Santos Dumont nas cartas, né? Nas cartas. E aqui agora nós vamos para a parte de cima. A parte de cima. Porque a casa tem 2 andares, só não tem cozinha. Ele não cozinhava e ele criou o delivery quando pedia comida para um hotel que ficava aqui perto e o hotel entregava a ele. Aqui o Centro de Cultura 14 bis. 14 bis. Muito bom dia. Olha, gente, isso tudo aqui são os jornais que falavam sobre o seu trabalho. Antes dele criar o 14 bis, ele criou a Demoiselle, que é um nome francês, tá vendo? Foi o primeiro como o de hoje. Primeiro ele criou o Demoiselle, depois veio o 14 bis. Olha ele aqui. Tema de muitos jornais. Aqui o Guinness, o livro dos recordes, entregue a ele. E o Guinness diz o quê? Primeiro brasileiro a voar em um balão. O Brasil, a 20 de setembro de 1898, na França. O gênio Santos Dumont. Ali em cima, Santos Dumont, uma figura esquisita. Aqui. Os jornais dando notoriedade ao nosso pai da aviação, que muito nos orgulha, porque na realidade foi ele quem criou o avião. Olha ele aqui, ele projetava, ele desenhava, saiu de Minas Gerais para o mundo, foi para a França. Aqui também um desenho, tipo uma caricatura. Por que ele não veio a fazer processo? É que o Senhor em casa não faz milagres. Aqui também, muitos jornais. Olha o balão, porque antes de criar o Demoiselle e o 14 bis, ele criou balões dirigíveis e subiu com eles. A notoriedade com ele começou com balões dirigíveis. Olha a frase do Santos Dumont. Inventar é imaginar o que ninguém pensou, é acreditar no que ninguém jurou, é arriscar o que ninguém ousou, é realizar o que ninguém tentou, inventar é transcender. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Aqui falando sobre ele, o pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira. Alberto Santos Dumont é o patrono da aeronáutica. A aeronáutica e tudo que temos de aviação no mundo começou com ele. Aqui, né, um texto fazendo honra ao pai da aviação. E agora os aviões atuais, mas tudo começou com ele, né? Torre de controle, de remoto, isso aqui tudo que é utilizado na aviação, né, gente? Na atualidade. Olha a torre lá, porque nenhum piloto voa completamente só. É tudo na base do controle da aviação. Aqui, a torre, os aviões. Nossa jornada é única e tão grande quanto o nosso legado. Mas tudo isso começou com ele. Tá vendo? Tudo aqui, tá vendo as torres? O voo é levantado, os pilotos nos levam ao ar, no nosso itinerário, na nossa jornada pelo ar, mas há uma equipe que fica nas torres
fazendo todo o comando, orientação, numa viagem normal, casos de perigo, estão vendo? Aqui que belo avião, mas tudo começou com o 14bis, né? Tudo começou aqui, tudo começou com ele. Aqui em Petrópolis há uma réplica do 14bis, viu gente? Olha aqui, ó. Olha a Torre Eiffel, gente, olha o dirigível, parecendo Zeppelin, né? Olha lá em cima. Olha as pessoas vibrando, aclamando, porque a primeira pessoa que colocou um avião no ar foi Santos Dumont. Isso aqui, gente, foi em Paris. Olha a Torre Eiffel, gente. E aqui é a sua casa. O pai da aviação, com sua paixão por observar o céu, desenvolveu estudos e invenções que transformaram a história da humanidade. Sim, ele contribuiu com os feitos da humanidade. Um dos feitos foi a construção em 1918 da Casa de Petrópolis. Essa casa aqui, gente, foi construída em 1918, que ele apelidou de Encantada. E, na realidade, ele viveu aqui até 1932. Ele também fez um observatório aqui, onde ele passava horas admirando as estrelas. E ele também projetou um telescópio, gente, que fazia parte da casa. Na casa na Normandia, onde ele viveu, que fica na França. A Normandia foi a mesma casa, foi o mesmo lugar onde viveu a princesa Isabel. Ela estava em Paris quando o viu lançando o seu avião ao ar. Aqui, o balão dirigível. Aqui as muitas miniaturas. Os souvenirs, né? Que são vendidos aqui. E o banheiro dele? O banheiro dele fica no segundo andar da casa. Lá embaixo mesmo? Não, ali em cima. Vou atrás de alguém para avisar que Fica para lá? Porque tem o banheiro, gente, onde ele projetou o seu próprio chuveiro. Onde fica o banheiro? É esse o banheiro que Santos Dumont projetou? Ah, não. É lá dentro do quarto. É lá embaixo Não, mesmo? É a ponte. É o quarto e o banheiro dele. Aqui. Pronto, gente. Aqui o seu quarto. É uma casa pequena, mas confortável. Ele fez com toda a praticidade, tá vendo? Olha o chapéu dele, gente. Chapéu Panamá, que pertenceu a Santos Dumont. Doação do sobrinho dele, Jorge Henrique Dumont. Sobrinho neto de Santos Dumont. Santos Dumont não se casou, não teve filhos. Gente, a notoriedade. Olha aqui. Estão vendo, gente? Esse banheiro, né, pequeno, a pia, o vaso sanitário. Quem criou, na verdade, esse chuveiro foi ele, Santos Dumont. No início da República, né? Foi ele quem criou. Ele morou na casa a partir de 1918. Está vendo? Foi nesse período aí, olha. Ele criou, todo esse mecanismo foi dele, tá vendo? Para entrar água, aí ele puxava para a água sair e ele tomar o seu banho. Invenção dele. A genialidade de um dos grandes homens que, na verdade, devemos nos orgulhar. Olha que lindo. Eu vi um desse, não igual a esse, mas desse antigo, da época do Império, no Palácio Imperial de Dom Pedro II, aqui em Petrópolis. E agora também vendo. Olha que lindo, gente. Era desses aqui que se usava no Império, tá vendo? Tirava o fone, discava e tinha uma pessoa que auxiliava para fazer ligações.
Dom Pedro tinha um telefone desse também no Palácio Imperial aqui. O telefone está lá até hoje e ele utilizava para falar com outras cidades daqui do Rio de Janeiro. Que lindo, gente. Que maravilha. E assim me despeço de vocês na Casa Encantada. Na Casa Encantada de Santos Dumont.